Paz e graça, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, Pastor Washington. Nós somos do Ministério Madureira. O pastor presidente aqui da nossa igreja do campo é o pastor Antônio Campassi. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mais uma vez, nós vamos com a temática da escola bíblica para edificar a nossa vida. Já pedindo permissão para entrar na sua casa, na sua vida, na vida de sua família, para ministrarmos mais uma aula da escola bíblica. A temática de hoje, ou melhor dizendo, a lição de hoje é a lição número 5. Você que nos assiste, que tem a lição, então prepare a sua lição número 5, prepare a sua Bíblia, que nós vamos ler alguns textos, prepare o seu caderno de anotação, pegue uma caneta, compartilhe, convide mais alguém que você conhece, que precisa ser edificado, que gosta da palavra de Deus, para que possamos juntos nessa tarde aprendermos um pouco mais das Escrituras Sagradas. Então, nós vamos falar hoje, dentro da lição número 5, a temática é muito importante. A importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração rápida. Pai, te louvamos e te exaltamos, queremos engrandecer o teu nome neste momento, e que a partir de agora a tua palavra seja primordial para a nossa vida, que o Senhor possa nos edificar, curar, restaurar, e que a tua palavra possa ser como uma espada de dois gumes, entrando no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, e restaurando, fazendo milagres, restabelecendo o nosso social, espiritual, emocional, e que o teu nome possa ser louvado em nossa vida. Assim pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá. Então, você que tem a revista, separe aí. Lição número 5, temática, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Então, todos nós que somos discípulos de Jesus, discípulos de Cristo, o jejum é de grande importância para a nossa vida. Nós vamos ver a importância do jejum, nós vamos ver que o Senhor Jesus jejuou, nós vamos ver no Antigo Testamento e no Novo, né, homens de Deus, mulheres de Deus, que jejuaram em situações difíceis e tiveram sucesso. Amém? Vamos lá. Texto áureo, o texto áureo está no Novo Testamento. Marcos, capítulo 9, versículo 29, diz assim: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Qual é o contexto dessa passagem? O contexto dessa passagem que havia um menino, um jovem lunático, e o pai da criança levou esse jovem para os discípulos de Jesus, para que eles expulsassem o demônio. Não conseguiram. Então, o pai da criança, o pai do jovem, chegou até Jesus e falou para o Senhor que os discípulos não haviam conseguido. E aí Jesus pede para o pai, trazem o jovem, trazem a criança. E o Senhor expulsou o demônio. A criança, o jovem, foi restaurado na mesma hora. E aí, os discípulos, um versículo antes, o 9, 28, 27, perguntou a Jesus, por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou o seguinte, esta casta de demônio só sai a não ser com jejum e oração. Ô irmão Hélio, então quer dizer que tem castas de demônio que eu vou precisar jejuar? Vai precisar jejuar. E tem castas de demônios que pela fé e pela oração vai sair? Vai sair. Dentro do campo espiritual,
há batalhas espirituais maiores. Então, há demônios que ele só vai sair se nós estivermos em jejum, em oração. Esse jejum não é para Deus, esse jejum não é para Jesus, esse jejum é para fortalecimento espiritual. Quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, nós estamos muito mais sensíveis à voz do Senhor. Nós recebemos poder, autoridade espiritual. E aí temos facilidade para expulsar o demônio. Há demônio, na verdade, que ele tem que sair no nome de Jesus. Mas que quando a gente não está em muita comunhão, a nossa fé é pequena. Porque nesse texto bíblico, Jesus falou sobre fé, sobre oração e também sobre jejum. Então, tem demônios que com fé e oração ele sai. Mas tem demônio que vai precisar de fé, de oração e de jejum. Então, você já fique ciente da importância do jejum na vida do discípulo de Cristo. Só jejum? Não. O contexto fala de fé, o contexto fala de oração e o contexto fala de jejum. É o tripé dos discípulos de Cristo. E esse texto, onde está essa cura que o Jesus fez na vida do jovem, em Marcos 9, 29, né? Então, o contexto fala sobre esse tripé que todo discípulo de Cristo precisa ter: jejum, fé e oração. Porém, vai ter demônios que vai requerer da nossa parte um pouco mais de jejum. Mas quem expulsa demônios é o nome de Jesus. É a autoridade no nome de Jesus. Por que os discípulos, querido, não conseguiu expulsar o demônio da vida do lunático? Porque possivelmente não estavam orando, possivelmente não estavam com fé. Então, para que a gente venha ter a nossa fé estabelecida, precisamos orar, precisamos jejuar, que aí recebemos poder e ousadia, aí a nossa fé cresce. Fica a dica: tem demônios que pela fé e pela oração, ele sai, em nome de Jesus. Mas vai ter demônios que nós vamos precisar se preparar um pouco mais. Amém, querido? Verdade aplicada. O jejum bíblico é um exercício espiritual que expressa nosso interesse em buscar primeiro o reino de Deus e da nossa completa dependência do Senhor. Então veja aí, nós podemos dividir aqui a verdade aplicada em 3 pontos. Primeiro, o que é o jejum? Exercício espiritual. Segundo, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Terceiro, é a nossa completa dependência do Senhor. Textual, vamos ler aqui, o textual, no texto de referência, vou ler um versículo aqui. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, o maior exemplo do nosso mestre. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, nós entendemos que Jesus, sustentado por Deus, esses 40 dias, essas 40 noites, ele jejuou. Se Jesus jejuou, imagine os seus discípulos. Vamos. Espera aí. Se Jesus jejuou, imagine os seus discípulos. Introdução. Jesus não somente jejuou, como também ensinou a maneira correta de fazê-lo. A Bíblia está cheia de citações de pessoas que fizeram uso da disciplina espiritual. Nos instrui quanto à maneira correta de praticá-la. Então, não é só jejuar, tem a maneira correta de jejuar. Ponto 1. Ponto 1 diz o seguinte: compreendendo o jejum. O que é o jejum, evangelista? O jejum é uma das disciplinas práticas espirituais que tem acompanhado todo o povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo.
Veremos que nesse tópico a importância de conhecermos o que a Bíblia diz sobre o jejum para evitarmos extremos de praticar algo de maneira errada. Então, quando nós estudamos sobre a importância e como é feito o jejum, nós podemos fazer de maneira correta e isso não prejudicar a nossa saúde. O jejum bíblico, olha o que diz, o jejum bíblico pode ser definido como abstinência de alimentos por um período de tempo com finalidades espirituais. Nós vamos ver lá na frente, ou melhor, nós vamos já falar sobre jejum com abstinência total de água e de alimento, jejum com abstinência só de alimentos e podendo beber água, e jejum que é feito com abstinência total, sem água e sem comida. Então, a Bíblia, ela vai nos dar esses 3 pontos para nós falarmos sobre o jejum. O jejum com abstinência só de comida, o jejum com abstinência de comida e não de água, e o jejum absoluto. Quem fez esse jejum de 3 dias sem água e sem bebida? Esther, Paulo fizeram esse jejum. E o jejum de 40 dias sem nada? Moisés e Jesus. Então veja que, quando nós estamos falando sobre jejum, que é a abstinência, né, de alimentos, nós podemos dizer também que podemos focar que também pode ser água, né? Mas você, se tratando de jejum, você tem que ter sabedoria. O qual que eu consigo fazer? 3 dias sem água, sem bebida, eu consigo fazer? Eu tenho essa capacidade? Eu faço. Eu não consigo? Então faz o jejum que só se abstém do alimento e pode beber água, né? Outro jejum que os judeus faziam era o jejum de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né? E aí entra em 12 horas, o nascer do sol ao pôr do sol, 12 horas de jejum. Esse era um jejum que os judeus faziam. Então, há uma diversidade de jejum. Por exemplo, o jejum de Daniel, que só se alimentou de verduras. Então, há uma diversidade que nós podemos fazer jejum com finalidades espirituais para a nossa vida. Agora, eu preciso dizer o seguinte: essa disciplina espiritual não deve ser usada para conseguir alguma coisa diante de Deus, como se fosse uma barganha, porque jejum não é barganha, mas como uma expressão de humilhar-se diante de Deus, ou seja, como expressão de humildade, de humilhação diante de Deus. Jejum não é barganha para conseguir alguma coisa. Podemos jejuar diante de Deus, entregando-lhe uma situação, um problema, uma causa? Podemos. O que podemos estar muito claro dentro disso, que jejum não é barganha, é exercício espiritual para nós. E o jejum, ele não é para Deus, é para nós. O jejum é um tempo que você tira para louvar a Deus, para orar a Deus, para buscar a Deus, porque o jejum é uma oração sem palavras. E aí você acrescenta a oração, a adoração. Amém? Então nunca esqueça disso. Jejum é abster-se de alimentos. Pode ser sólido, pode ser líquido ou pode ser total. Agora você sabe o nível espiritual que você está. Eu, bem bom tempo lá atrás, eu fiz um jejum de 3 dias, sem água e sem comida. Digo para vocês que não é fácil. Quando chegou no 3º dia, eu já não estava aguentando mais, sem beber água e sem comer. É uma coisa maravilhosa. Você fica numa intimidade muito grande, porque você fica sensível ao Espírito Santo. Quem nunca fez isso, faça um dia, mas primeiro comece jejuando 6 horas,
depois 12 horas, depois o dia todo, depois um dia, depois 2 dias, e aí você parte para 3 dias, que não é fácil jejuar 3 dias sem comida e sem bebida, tá bom? Eu fiz isso um dia e é glorioso, tá? O jejum, agora, o ponto da lição aqui diz sobre o jejum dos hipócritas. Isso é um problema. Olha só o que Jesus falou. Quem jejua não precisa tornar isso público. É entre você e Deus. E aonde está isso? Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 6, do verso 6 e 18, Jesus está exortando os escribas e os fariseus que jejuavam e ficavam todo desfigurado. E aí Jesus vai ensinar os seus discípulos a jejuar de maneira correta. Ou seja, vou parafrasear, lave o rosto, escove os dentes, se unja, né? Não fique transfigurados, fique arrumado. Porque o judeu queria apresentar e mostrar que estava jejuando, então eles ficavam desfigurados. E aí todos sabiam que eles estavam jejuando. E o foco do jejum não é para homens, não é para pessoas, é para Deus. Então, o jejum dos hipócritas é quando jejua para o outro e não para Deus. Ponto 3, 1:3. Humilhando-se diante de Deus. Esse é o jejum verdadeiro. Quando jejuamos, nós estamos se humilhando diante da presença de Deus. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Neemias reuniu o povo com jejum e pano de saco, símbolo de humilhação. E os israelitas estavam abatidos por seus pecados. Neemias 9, verso 1-3. Naquele momento, o jejum e o pano de saco representavam submissão a Deus e arrependimento. Então, eles se humilhavam diante de Deus. Então, o jejum é humilhação, é se humilhar, é submeter, é se arrepender dos nossos pecados. Então, o ponto 1 que nós falamos é compreendendo o jejum. Eu acredito que no ponto 1 deu para conhecer um pouco os aspectos sobre o jejum bíblico. Ponto 2. Vamos lá. Ponto 2. Olha só que interessante. A importância do jejum. Logo na introdução, eu falei um pouco sobre a importância do jejum para a vida espiritual. No jejum, fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne, porque nós sabemos que a carne e o nosso espírito é uma luta, e quando jejuamos, o espírito fica fortalecido, e a carne, com as suas tentações, ela é derrotada. Essa prática nos ajuda a dizer não aos desejos e anseios humanos, e nos ajuda a priorizar os valores eternos, como diz Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós estamos jejuando, nós estamos adentrando com muito poder, com muita autoridade, dentro mais do reino de Deus. A nossa sensibilidade, ela fica muito mais sensível. Faça o teste. Comece a jejuar das 6 da manhã ao meio-dia, depois das 6 da manhã, do pôr do sol, no nascer do sol até o pôr do sol, das 6 da manhã às 6 da tarde. Depois jejue um dia, e assim sucessivamente, com muita prudência. Amém? Jejum e arrependimento. Isso é muito interessante. Olha só o que diz. Não podemos achar que jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Não, não é. Não. Olha o que é jejum. O jejum precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, além de expressa disposição de mudança, de conceitos
e de negar-se a si próprio. Então, quando nós estamos fazendo um jejum, a contrição, a oração, a humildade, o negar-se os desejos da carne, está tudo envolvido no jejum. O jejum, ele é benefício para a nossa vida espiritual. Quando nós jejuamos, não devemos ficar pensando que vamos impactar Deus. Não. Porque o jejum, ele é para nosso benefício. É nós que somos os maiores beneficiados no jejum. Jejum e oração. Ponto 2.2. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. Eu já falei que o jejum é uma oração sem palavra, mas nós podemos juntar a oração e jejum junto, orar ao Senhor, expressar palavras. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada do jejum, uma vez que há castas de demônios que só podem ser expulsas com oração e jejum. Eu falei no começo que temos, em algumas situações, de não só orar, mas jejuarmos, para nos preparar para os embates espirituais, contra os demônios. Mateus 17, versículo 21, diz o seguinte, olha só: mas esta casta de demônios não se expulsa senão por meio de oração e de jejum. Quem falou isso? Quem falou isso foi o Mestre, foi Jesus de Nazaré, foi o Cristo, que jejuou 40 dias e 40 noites. Então, a ocasião que nós precisamos jejuar e orar. Ponto 2.3, olha só que jejum é domínio próprio. Amados, é maravilhoso, é glorioso quando nós tiramos um período para jejuar. É o que eu já falei aqui, a nossa sensibilidade espiritual, ela fica muito mais sensível, é muito mais fácil entrar na dinâmica do reino de Deus. É uma coisa inexplicável. Só quem já passou dias de jejum ou horas de jejum sabe o benefício do jejum para a nossa vida espiritual. E tem todo um benefício fisiológico também, que não é o caso. Então, jejum e domínio próprio. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática de jejum e oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Então, pessoas que não têm muito controle, que são irritadas, sabe? Que não sabem lidar com as situações, que não sabem ter controle ou autocontrole, faça a prática do jejum, que o jejum pode trabalhar isso em nós, a trabalhar o nosso domínio próprio diante das situações da vida, diante dos problemas, diante das tribulações. O jejum pode trazer maturidade espiritual para lidar com essas situações. Jejum e domínio próprio. A prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e adversidades da vida. Querido, eu sei que, e é prova viva, sou prova viva, eu sei que num tempo de grande fartura, não é fácil jejuar. Como diz o nosso pastor Washington aqui na igreja, aqui no Alvorada, ele diz assim: jejuar, quando não se tem muitos recursos, quando não se tem muito financeiro ou uma boa alimentação, é fácil. Ou seja, jejuar na prova, quando não tem. O duro é jejuar quando nós temos em abastância. Quando a geladeira tem picanha, tem contrafilé, tem frango, tem coxinha, tem asa. Quando você tem um kit de churrasco na geladeira, irmão, vou ser sincero, tá? É difícil jejuar aí, não é fácil. Mas
Todavia, para benefício espiritual da nossa vida, nós precisamos jejuar para ter autocontrole e domínio em nossa vida. É benefício para nós. Então, a Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. Ainda que o jejum é uma oração sem palavra, quando estamos jejuando, há um benefício quando oramos. Irmão, nós pegamos um prazer pela comida do céu, que a comida do céu vai ser Bíblia, oração, louvor, vai ser maravilhoso. Quando você tirar um período de jejum na presença de Deus, dá até dificuldade de sair do jejum. Nós somos humanos, temos limites, né? Temos nossos afazeres, temos que trabalhar, a gente trabalha longe, precisa dirigir, você entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com muitas coisas. Tem pessoas que trabalham em torno, em máquina, né? Então é bom jejuar quando tiver um pouquinho mais de folga, para não se complicar na empresa, para não se complicar no volante. Tem todo esse cuidado, mas jejuar é benefício espiritual. Amém? A espada cortou aí, cortou aqui também. Ponto 3 e último, relatos de pessoas que jejuaram. Aqui é tremendo. E eu já vou pular aqui, já vamos para o 3.1. Vamos aqui, ó. Veremos neste tópico as lições que podemos extrair, né, dos relatos do jejum de Esther, Josafá e Daniel. Tem muito mais, mas esses 3 são 3 relatos de homens e de mulheres que jejuaram diante de Deus em situações muito difíceis e que eles conseguiram. E que eles venceram diante da oração e do jejum. Então, o que o comentarista quer deixar para nós? Que nós também podemos fazer uso desse recurso da oração e do jejum para o nosso benefício. Ah, evangelista, estou numa prova, estou passando dificuldade na família, financeira. Presta atenção, eu falei no início do estudo que não é barganha. Mas nós podemos lançar diante de Deus as nossas dificuldades. Por que podemos? Porque a Bíblia nos garante, vamos lá, ponto 3.1, veja bem, ponto 3.1, Esther enfrentou o desafio com jejum. Todos conhecem a história de Esther. Ramã, um homem muito mau, ele planejou, arquitetou um plano para matar todos os judeus em um dia específico. E ele conseguiu autorização diante do rei Assuero. Então, durante o dia, ele marcou, ele arquitetou, ele foi maquiavélico, e ele arquitetou matar todos os judeus em um dia. E aí, o que teve que ser feito? Mardoqueu, um tio, um responsável por Esther, falou para ela que ela tinha que fazer alguma coisa. Você entende? Então, eu não estou dizendo de barganha, eu estou dizendo que nós podemos, diante das pressões da vida, da dificuldade, usar o jejum como uma arma de ataque espiritual e reverter o cativeiro da nossa vida. E Deus reverter a nossa história, porque hoje nem tanto, mas logo no começo da minha fé, eu jejuava pela situação que eu vivia, eu jejuava pelo o ambiente que eu estava, eu jejuava pela minha vida, pela minha família, e hoje eu posso dar glória a Deus, porque quase 90%, 80%, vamos dizer assim, da minha família que nos cerca, se não serve a Deus, conhece, é temente, sabe quem é Deus, e a história mudou. Uma família que se reunia para beber, usar todas as porcarias, se embriagar. Hoje é uma família que se reúne, que viaja, que faz viagem em família e que não tem mais nada disso. E que Deus tem
abençoado, eu me alegro no Senhor, porque o tempo que jejuamos lá atrás, nós estamos colhendo hoje. Então nós podemos usar a arma do jejum e da oração para mudar a nossa história, sim. O que nós não podemos é querer fazer barganha com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Olha aqui, Esther, vamos aqui, ponto 3.1. Esther enfrentou o desafio com jejum. Eu já falei o contexto aqui. Vemos na atitude de Esther que jejuar é mais do que se abster de alimentos, é um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina, pela bondade, pela graça de Deus. Eu sou testemunha viva que por meio do jejum e da oração, venci muitos embates, e eu tive sim essa intervenção na minha vida e na vida da minha família. Hoje eu me alegro que podemos viajar no meio de uma família sadia, que não bebe, não se embriaga, não usa porcaria. Esther pediu aos judeus da cidade de Suzã que jejuasse por 3 dias, e eles assim fizeram. Esther capítulo 4, verso 16 e 17. E esse jejum aqui de Esther foi um jejum aonde não teve comida, aonde não teve bebida, foi um jejum total de 3 dias. Aleluia. Olha só, vamos ler Esther, capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz. Esther falando. Vou ler o 15. Então mandou Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, que era um tio dela: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, porque tinha um dia decretado para matar todos os judeus, Maquiavelho, Ramã que tinha feito, e jejuai por mim, não comais, nem bebais. Então, esse jejum foi absoluto, nem bebida e nem comida, e durante 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Não é o protocolo. Na verdade, Esther ia quebrar o protocolo, e ela quebrou, porque Deus deu a vitória. E se o rei, e se eu perecer, perecerei. Porque para entrar na presença do rei, tinha que ter autorização. E quando alguém entrava na presença do rei, o rei usava um bastão. Então, quando se pedia permissão, se o rei levantasse e apontasse o bastão, entrava. Se não, degolado. Então, Esther correu um grande risco, mas com jejum e com oração, Esther conseguiu essa façanha. A verdade é que a sentença de morte dos judeus foi anulada, e Deus deu a vitória aos judeus na fortaleza de Suzã, por causa de um jejum de 3 dias, sem água e sem comida. Agora, nós estamos numa escola bíblica, nós estamos no ensinamento. Evangelista, eu não tenho condições de jejuar 3 dias e 3 noites sem água e sem comida. Jejue 6 horas, das 6 da manhã a meio-dia. Ou tire alguma alimentação. Eu consigo 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde, que era o jejum dos judeus, do nascer do sol ao pôr do sol. Então, essa é a história de Esther, que ela enfrentou um desafio com jejum e oração, e eles foram vitoriosos. Eu acredito que nessa tarde de bênção, de vitória, o Espírito de Deus está trazendo alguns pilares espirituais para a nossa vida, dizendo o seguinte: é possível ter vitória, vamos unir jejum e oração. Outro, esse foi Esther, vamos para o outro. Josafá buscou a Deus com oração e jejum. Josafá, é interessante que Josafá, olha só o que diz: os exércitos dos amonitas e moabitas, além de alguns outros, ameaçaram o reino do sul. Quando nós lemos o texto em 2 Crônicas,
2 Crônicas, capítulo 20, do verso 1, 2 e 3, o texto diz que vem uma grande multidão contra Josafá e Judá. E aí Josafá proclama todos a jejuarem e a orarem. Receoso, Josafá orou, buscou a ajuda de Deus, decretou um jejum nacional. Sabe o que é nação? Toda a nação teve que jejuar, até os animais. O povo de todas as cidades de Judá se uniu para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, diante do cerco dos inimigos, voltou-se para Deus, e Deus o socorreu. Aleluia! Gente, que lindo! 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e o verso 4, diz assim: temeu Josafá e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou jejum em toda a Judá. Verso 4, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Então, Josafá, ele foi socorrido, e Josafá vence os seus inimigos. Josafá vence uma grande multidão por meio da oração e por meio do jejum. Queridos irmãos que nos ouvem nessa tarde, se tem deixado de usar essa arma da oração, unido ao jejum, o Espírito de Deus no dia de hoje nos traz uma lembrança. Precisamos voltar aos pilares da vida cristã. Ponto 3 e último. Daniel jejuou por amor à sua nação. Daniel meditava nos escritos do profeta Jeremias, que dizia que Jerusalém teria que ficar em ruínas durante 70 anos. Então, quando Daniel percebe que os anos estão chegando, que os anos de cativeiro do seu povo está se findando, Daniel começa agora a orar e a jejuar ao Senhor. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 2 e 3, veja que lindo aqui, e o último ponto, Daniel 9, 2 e 3, olha só, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, devido aos pecados da nação. E aí Daniel fala: dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza, simboliza humilhação. Então, Daniel jejuou, Daniel se humilhou, e Daniel orou ao Senhor, Daniel rogou ao Senhor, para benefício da sua nação. Louvado seja Deus. Olha só, a ruína de Jerusalém levou o profeta à angústia de alma, que ele expressou a Deus com jejum e oração. A nação teve vitória, porque quando perdurou os 70 anos, Deus levantou Ciro com mão forte para libertar o povo do cativeiro. O que, meus queridos, essas 3 histórias traz para nós nessa tarde? Essas 3 histórias não falam de barganha diante de Deus. Essas 3 histórias de Esther, de Daniel e de Josafá
Fala que em momentos de grande angústia, de lutas, de batalhas e dificuldade, eles não abandonaram a sua fé. Eles foram diante da batalha com jejum, oração, com rogos, com humilhação, e venceram as suas lutas. E o que nos ensina esse ponto 3? Esse ponto 3 nos ensina que a oração, o jejum, a humilhação e o rogo é uma ferramenta espiritual para a nossa vida. Então, de repente, quem sabe você está passando por grandes batalhas, esta é a hora, este é o momento, é hora de decisão, é hora de jejuar, é hora de orar. Não estou aguentando mais, meu querido irmão, aguenta um pouquinho mais, porque a oração, ela nos leva próximo de Deus. O jejum nos dá sensibilidade espiritual, e quando nos humilhamos diante de Deus, nós sabemos que nós não podemos, e é Deus que vai dar a vitória. Oh, Deus bendito e eterno. Eu estou sentindo Deus aqui, meu querido, nessa tarde. Conclusão, louvado seja Deus. Ponto 3, jejuar é mais do que abster-se de alimentos, é um propósito espiritual profundo na busca por intervenção divina. Põe propósito nessa semana, porque Deus vai te dar a vitória. Concluindo, em tempos de tantas ocupações, que o Espírito Santo nos ajude a priorizar em nosso viver momentos de oração e momentos de jejum. Verdade. Como expressão de um sincero interesse em buscar primeiro o reino de Deus, nossa dependência completa da graça do Senhor, jejum e oração. Buscar aguçar nossa sensibilidade espiritual e desejar exercitar a autodisciplina, jejum e oração. Então eu deixo essa mensagem, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Meu querido, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa, e que você possa unir essas duas ferramentas, oração e jejum, rogo e humilhação, sabendo que nós dependemos de Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, nós temos culto pela manhã às 9 horas da manhã, e também temos culto às 18 horas. Você é nosso convidado. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Nós estamos aqui na igreja Assembleia de Deus, Rua Dracena, Jardim Alvorada, número 202. Pastor Washington é o pastor da igreja. Deus abençoe, um grande abraço no amor de Cristo.